E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a análise do UFC 330, que é simplesmente Islam Makhachev contra Ian Machado Gary. Cara, tem muita luta para falar, então vamos diretamente ao que interessa para não perder tempo. Começando com Jeremiah Wells versus Miktibek Orobai, que é um cara que tá ganhando bastante reconhecimento. Pô, o cara, ele já é um fan favorite, mano. Eu vejo as páginas gringas, mano. O cara virou fan favorite. E bom, colocaram ele pra lutar contra mais um cara veterano, 39 anos. Ele que se tornou Miktibek, espanca veteranos Orobai. Você pode ver aqui, ó. Musaev, 36. Hermansson, 38. E Chris Curtis, 39, mano. E agora ele vai pegar mais um cara de 39 anos, juntando a idade aí dos últimos três adversários dele. Pô, simplesmente 195 anos, né? E, mano, eu vou. Cara, ele vai ganhar, muito provavelmente vai ganhar e não tem muito o que falar. Miktibek Orobai por finalização ou por decisão, beleza? Bom, agora tem que Neil Magny contra Ramiz Brahimaj. Mano, eu tenho que admitir que eu nunca vi nenhuma luta do Brahimaj, né? Nunca vi. Neil Magny é um cara bem mais velho, veteranaço, tá? Vem de. Bom, a gente pode falar que ele vem de duas vitórias nas últimas três lutas, ou que ele vem de três derrotas nas últimas cinco lutas, né? Mas, pô, perdeu pro Morales, pro Carlos Prates e pro Amosov. Mano, olha os caras que ele perdeu, mano. Sinceramente, velho. Mano, só perdeu pra cara difícil, velho. E aí ganhou do Capoeira e do Matthews, né? Eu acho que é Jake Matthews, né? Enfim. Brahim Mágico, como eu disse, eu não vi nenhuma luta dele. Ele vem de derrota pro Soriano. Perdeu também pro Gorimbo aqui. E, cara, eu vou de Neil Magny por finalização, mano. Ou por decisão, mas eu acho que Neil Magny por finalização não é loucura. Não sei como é que tá as odds, tá? Porém, mano, eu tô levando simplesmente só isso aqui em consideração. As últimas três derrotas do Neil Magny foi pro Morales, Carlos Prates e Amosov, tá? Então, bom, olha o nível dos caras que ele tá lutando. Então, pra mim, Neil Magny por finalização, né, ou decisão, provavelmente, se ele ganhar, vai ser por finalização, né? E até porque eu também nunca vi nenhuma luta do Brahim Maggi, então não posso falar muito sobre, né? Vamos lá. Vicente Luque contra Trishan Gordon. Cara, peso médio, né? Vicente Luque subiu. Eu vi a luta aqui a luta dele contra o Kelvin Gastelum. Finalizou, foi, pô, lutou muito bem. Mano, na minha opinião, que ele leva novamente a luta, né? Ahn, Caramba, pior que o Gordon é maior que ele, velho. Eu achava que ele era mais baixo, mas é maior. Bom, é mais uma luta curiosa pra gente ver como vai ser o desempenho, né, do Vicente Luque nos no peso médio, mais uma luta no peso médio, vale a pena a gente assistir pra ver o desempenho dele. Opa. E, cara, eu também nunca vi uma luta do Trishan Gordon, nunca vi. Ele ganhou do Bekoev, perdeu pro Rodolfo Vieira, perdeu pro Marco Túlio, finalizou o Trócoli e finalizou o Freeman, né? Ahn, Cara, não vou perder muito tempo aqui também. Fico com Vicente Luque por finalização ou nocaute, mano. Sinceramente, finalização ou nocaute para Vicente Luque. Mas também não tenho muita propriedade pra falar sobre essa luta. Aqui é uma luta interessante, mano. Jalin Turner contra Cauê Fernandes, né? E, mano, é o seguinte, velho. Essa luta aqui pode ser perigosa pro Cauê Fernandes, né? Porque, mano, o Turner é muito maior que ele. O Turner tem 1,91, tá? Cauê tem 1,75, velho. Óbvio, tipo, MMA, tá ligado? Isso não significa muita coisa, mas a altura é um negócio, tá ligado? Que às vezes pode complicar, mano, o lutador se ele não sabe lidar bem contra, sei lá, lutadores mais altos, né?
E aqui, tipo, a última luta do Caio Fernandes foi contra o Hardwick, né? Que ele é um peso pena. O Hardwick é um peso pena. Se eu não me engano, ele entrou de última hora e lutou contra o Cauê. E, tipo, tá ligado? Tomou aí, sei lá, uns 5, 4 chutes. Não sei quantos low kicks ele tomou e não aguentou. E acho que pode ser uma ferramenta do Cauê Fernandes contra o Turner, né? O Turner tem as perninhas fininhas, tá ligado? Grande. Talvez se ele usar essa estratégia, né? De dar, tá ligado? Low kicks bem potentes aí, ele consiga tirar a mobilidade do Turner, né? E, bom, a última luta do Turner foi contra o Barbosa que não vem de uma boa, né, de uma boa sequência. E tirando isso, ele perdeu pro Moicano e perdeu pro Barramontes. Dois bons atletas, né? Eu vi essas lutas, mas se fosse pra cravar, mano, eu acho que o Cauê Fernandes ganha, né? Pelo momento, pela fase, porém é uma luta difícil. Acredito que vai ser uma luta bem difícil, apertada, e que pode dar Jalin Turner também, né? Porque é um cara perigoso, não dá pra descartar isso. Porém, ainda fico com a vitória de Cauê Fernandes, beleza? Vamos pra próxima. Shid Njokuani contra Roel Álvares. Cara, o Álvares que vinha de uma ótima sequência até perder pro Amosov. E o Njokuani que também vinha de uma boa sequência, né? Mas já vem aí de duas derrotas. Eu vi essa luta dele contra o Carlos Leal. Ele bateu muito, também, tipo, apanhou e bateu muito. Foi uma luta de trocação intensa o tempo todo, tá ligado? Mas foi uma luta perigosa até pro Carlos Leal, porque o Carlos Leal absorveu muito golpe, mano. Muito golpe mesmo. Essa luta aqui, velho, eu vou ficar um pouco em cima do muro, porque a luta contra o Luke, o Álvares bateu muito nele, né? Já a luta contra o Mozov, ele foi doutrinado, velho. Doutrinado. Tipo, não dá pra nem analisar a luta contra o Mozov, porque, mano, foi insano, velho. E já um Njokuani, o que eu tenho pra dizer sobre ele? Ele é um strikerzão, grande, longo, né? Pior que o Álvares também é bem alto, né? Os dois têm boa envergadura. Então, pode ser que isso não faça muita diferença, essa questão da envergadura e da altura. Porém, o Njokuani, pelo que eu vi, contra o Carlos Léo, ele é um cara de volume, né? O tempo todo chutando, dando chip e jab direto, o tempo todo chutando, sabe? Espetando assim, mantendo o cara distante. E acho que vai ser uma luta de trocação, né? Provavelmente vai pra decisão, na minha opinião. E eu acho, mano. Não sei, velho, difícil. Mas eu diria que o Njokuani vai ganhar, porém eu vejo aqui, sei lá, 12 derrotas e o Álvares 4. Eu fico meio assim, mano, será mesmo? Então eu vou ficar de Royal Álvares por decisão, porém eu acho que pode ser uma luta. Eu acho que vai ser uma luta even, né? Vai ser uma luta even que qualquer um poderia levar, mas bom, vamos ter que esperar sábado pra saber. Mas eu fico de Royal Álvares por decisão. Ahn, Edson Barbosa contra Esteban Ribovitz, que vem de derrota, né, pro Matheus, que também vem de derrota pro Salk de Celloco, mano. Que sinistro foi aquela luta, né? O Salk te fez parecer fácil, velho. Barbosa, ele não vem de uma boa sequência, são 3 derrotas seguidas, né? Perdeu pro Murphy, que é um peso pena em ascensão. Perdeu pro Drakkar Close, que eu sinceramente, tá ligado? E pro Turner. Apanhou muito aqui contra o Turner, né? Cara, mano, quem que gosta de MMA e não é fã do Barbosa, velho? Você é louco, mano. O Barbosa, ele é insano. A única luta que eu vi do Ribovitz foi aquela contra o. Foi essa contra o Ganro, né? O Matheus Ganro. E, tipo, mano, eu não sei muito o que falar sobre essa luta, velho, porque o Barbosa ele tá mais velho, não vem de uma boa sequência, e o Ribovitz é bem mais novo, mano. São 10 anos de diferença, né? Perdeu pra um cara que tá no topo da divisão. E, tipo, eu fico assim, pô, mano, será que o Barbosa vai conseguir, velho? Vai conseguir se recuperar? Vai conseguir entregar uma boa luta? Eu tô torcendo com certeza pro Barbosa, né? O Ribovitz ele é um bom atleta. Sinceramente, velho, eu acho que vai dar Ribovitz,
né? Pelo momento, né? Pela diferença de idade. Mas, cara, estarei torcendo muito aí pelo Barbosa, porque eu gosto de assistir ele lutar, né? Infelizmente vem de uma sequência meio ruim, tá ligado? Porém, mano, eu acho que ele pode ganhar. Se a luta se manter em pé, e creio que irá se manter em pé, o Barbosa pode fazer o jogo dele, mano. Tá ligado? Pode chutar a perna dele, high kick, chute giratório, trocação, né? Tem que segurar um pouco o gás. E acho que ele tem chance de ganhar. Porém, eu acho que o roteiro, tá ligado? O universo está a favor de Esteban Ribovitz. Então eu fico com Esteban Ribovitz por decisão, ou por nocaute, mas, pô, torcida pelo Barbosa com certeza, mano. Vamos lá. Mansur Abdumalik contra Stolfos, não vou perder tempo. Abdumalik por nocaute. O cara só perdeu pro Yusri, né? Que foi uma lutaça e o Yusri, ele é sinistro. Então, pô, ele vai lutar contra o Stolfos que, bom, sei lá, mano. Eu fico com Mansur Abdumalik por nocaute, tá? Charles Johnson, o Espanca Prospecto contra José Ochoa. Não, José Ochoa. O Ochoa que perdeu pro Almabaev e perdeu pro Kavaná. O Charles Johnson perdeu pro Almabaev e ganhou do Kavaná. O Charles Johnson, ele sempre tem chance de vencer, mano. Sempre tem chance de vencer. E como ele tá na sequência perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, ele vai ganhar a próxima porque ele perdeu para uma Baev e agora ele vai ganhar do Ochoa. E o Ochoa está na sequência ganha, perde, então, tipo, tudo encaixa perfeitamente pro Ochoa perder e pro Charles Johnson ganhar. Lembrando que o Charles Johnson é 10 anos mais velho que o Ochoa, então já cai aí no roteiro do Charles Johnson pra ele nocautear. Então eu fico com o Charles Johnson por nocaute contra José Ochoa, que eu também não posso falar muito, até porque eu nunca vi uma luta do Ochoa, mas já vi algumas lutas do Charles Johnson. Mackenzie Dern contra Gillian Robertson. Tem tudo pra ser uma luta chata, porém, as duas têm um bom jiu-jitsu, então acredito que não será uma luta chata, tá? Por mais que as lutas aqui da Gillian Robertson sejam chatas, né? Eu acredito que a contra a Mackenzie vai dar uma boa luta, porque as duas têm um ótimo jiu-jitsu, né? Então é capaz da luta, tipo, começar em pé e aí às vezes cai, tá ligado? Desenvolve um jiu-jitsu massa ali, ground and pound, sobe, aí troca, cai, não sei o que, tipo, pode ser uma luta dinâmica. O fato das duas serem boas de jiu-jitsu e não terem uma diferença muito grande no striking, eu acho que isso pode proporcionar uma boa luta, uma luta dinâmica, né? Provavelmente vai pra decisão. E aqui eu fico com Mackenzie Dern por decisão sem muita dificuldade, tá? Sem muita dificuldade. Um jogo bem parecido, eu acho, né? Das duas. Bom, vamos lá. Islam Makhachev contra Ian Machado Gary. Simplesmente a primeira defesa de cinturão do Islam vai ser contra o Ian Gary, tá ligado? Mano, peso meio médio é sinistro, é insano. Ele ganha do JDM, defende contra o Ian Gary. E, tipo, quem é o próximo da lista? Carlos Prates. Depois, Morales. Depois, sei lá, Amosov. Não sei, mano, só tem cara. Tá ligado? É só cara bom. É a divisão mais difícil, mais destacada, né? E, mano, deixa eu falar pra vocês aqui. Qual que é a minha opinião a respeito dessa luta? Mano, o Ian Gary, ele tem tudo pra fazer com que essa luta seja a mais difícil da carreira do Makhachev, mano. O Makhachev, ele nunca enfrentou um cara tão alto, tão pesado, tá ligado? Com uma envergadura tão grande quanto o Machado, mano. Nunca enfrentou um cara como o Machado Gary. É difícil a gente, tá ligado, cravar, né? Mas, mano, eu olho aqui o retrospecto, mano. Não tem nenhum cara como o Machado Gary, velho. Não tem nenhum cara, tá ligado? Grande, assim, com envergadura gigantesca, pesado e tal. Lembrando que é meu médio, então, mano, muita coisa pode acontecer. O Ian Gary tem tudo pra fazer a luta aí mais difícil da carreira do Islam. E também pode ser a luta mais difícil da carreira do Ian Gary, mano. Tem que lembrar disso, né? E aqui, ó, se a gente vê, depois que ele ganhou do Charles, a primeira defesa já foi contra o Volkanovski, né? E, pra quem não lembra, essa foi que a luta mais difícil
do Islam. A primeira defesa dele foi a luta mais difícil. Agora ele sobe de categoria, né? E a primeira defesa dele é contra o Ian Gary, e eu acredito que será a luta mais difícil dele, né? Mas, tipo, também não tem o que falar em relação ao Islam. Pô, a gente não pode duvidar dele, né? Simplesmente 16 vitórias seguidas, campeão duplo. Duplo campeão, né? Campeão duplo não. Duplo campeão. Não pode duvidar dele, mano. Mas, cara, é porque eu vejo da seguinte forma: o Islam não finalizou o Madalena, né? Tu acha que ele vai finalizar o Ian Gary, mano? Eu vi em algum lugar que ele disse que contra o Madalena, contra o Madalena ele foi mais no safe, não se arriscou tanto, ele queria garantir a vitória sem se expor muito, né? Eu li isso em algum lugar, pode ser que seja verdade, pode ser que seja conversa, e que ele falou que seria mais agressivo, que ia buscar mais a finalização. Eu não lembro se tinha essa parte, mas é basicamente assim. Ele queria garantir o cinturão, né? Garantiu. E agora na primeira defesa eu acho que ele vai ser mais agressivo, ele vai buscar mais a finalização, ele, tá ligado? Então pode ser que esse negócio que eu falei de, ele não finalizou a Madalena, vai finalizar o Ian Gary. Pode ser que não colhe, tá? Pode ser que não colhe, porque não sei se é verdade, eu vi isso em algum lugar. O Islam falou que vai ser mais agressivo no chão e em pé, né? Ele quer definir a luta. É basicamente isso, ele quer definir a luta. Mas, mano, é só no sábado, velho. Só no sábado pra gente saber o que vai acontecer. Eu espero muito que os dois consigam chegar sábado bem e a luta aconteça, né? Que seja uma boa luta, que ninguém se machuque. Até porque, das defesas aqui do Makachev, duas vezes o cara já se lesionou, né? E teve que sair. A primeira foi o Charles. O Charles não pôde lutar aqui. E aí, quem veio foi o Volkanovski, faltando alguns dias pra luta. E a segunda foi que o Moicano, né? Era pro Islam lutar contra o Arman. O Arman se machucou. E o Moicano teve que lutar faltando um dia. Então, tipo, das quatro defesas do Islam no peso leve, duas ele não enfrentou o cara que ele era pra ter enfrentado, né? Era pra lutar contra o Charles, não lutou. Era pra lutar contra o Arman, não lutou. Então, bom, não sei, né? Não sei. Eu só espero que essa luta aqui aconteça, porque pô, tem tudo pra ser uma luta histórica, uma das maiores lutas aí. Há gente que está dizendo que é Khabib versus McGregor 2. Eu acho que é um pouco de exagero, porém, de fato é uma luta histórica que pode definir muita coisa. O Makhachev ele pode quebrar o recorde, né, de 16 vitórias seguidas e pode passar o Anderson Silva. Então, mano, é uma luta bem, tá ligado? E, mano, pô, olha esse casamento de luta, né, mano? Os dois caras têm só uma derrota, mano. Tipo, são dois atletas de altíssimo nível. E, bom, é aquilo que eu falei, mano. Sábado a gente vai ver. E, resumindo tudo, cara, me chamem de louco, mas, na minha opinião, Ian Gary por decisão, tá? Ian Gary por decisão. É até meio, né, tá ligado? Falar um bagulho desse, mas eu acho que o Ian Gary vai ganhar, mano. Gostem dele ou não, ele é muito bom, é completo, tem um ótimo QI de luta e acho que ele tem ótimas chances, né? Ótimas não, acho que ele tem boas chances. Acho que ele tem boas chances de ganhar essa luta, tá? Mas é o que eu disse, não duvidem do russo, tá? Não duvidem do russo. E é isso, esse foi o vídeo, essa foi a análise. Bom, fazia tempo que eu não gravava, então eu tô um pouco enferrujado. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.